Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos nesta quinta-feira. Abaixa um pouquinho aí, por favor. Nesta quinta-feira, dia 12/10/2017, feriado nacional, né? E nós hoje estamos felizes com esse Deus, porque hoje, dia 12/10/2017, estamos fazendo 180 meses que nós nos mudamos para esse bairro, na qual nós estamos morando há 180 meses. Há mais de 15 anos atrás, eu e meu esposo, nós nos mudávamos para esse bairro, né? Que o meu esposo tinha comprado, adquirido com muito esforço, com muito trabalho desde 99, comprando a prestação, pagando parceladas as prestações, fez uma casinha, e aí nós nos conhecemos e decidimos nos casar e vim para cá nesse feriado. Pagamos o frete e aqui Deus tem tido misericórdia. Aqui nesse bairro a irmã Socorro adoeceu nessa casa, quase morre, passou por muitas tribulações, muitas angústias. Nesses 180 meses meu marido foi assaltado, um revólver na padaria, muitas coisas ruins aconteceram durante esses 180 meses, mas coisas boas também aconteceram. Amém? Então nós agradecemos a Deus. A boa é que nós estamos vivos, superamos as adversidades, as dificuldades, superamos aí, e Deus tem nos sustentado durante esses 180 meses, que parece que foi ontem, dia 12/10/2001, a irmã Socorro, com o irmão Josias, se deslocava do bairro Franciscamente, conjunto Franciscamente, na qual ambos moravam, e vinha para cá confiando em Deus. É um bairro maravilhoso, tranquilo e calmo, mas que de vez em quando nos assusta. Tem assalto. É um bairro que nós pedimos a Deus que tenha misericórdia. E graças a Deus, Deus tem nos guardado, nos protegido. Por isso que hoje faz 15 anos que a irmã Socorro, irmão Josias, mora neste bairro. E aí volta para estaca zero. Nós rendemos a Deus toda a honra, toda a glória, porque 15 anos é muito tempo, né? 15 anos é muito tempo. Quando eu nasci, eu morei 15 anos com a minha mãe e meu pai, lá onde eles moravam. E aí com 15 anos eu saí da companhia deles, nunca mais retornei. Morei 15 anos, é muito tempo, é uma vida. Depois eu vim para a capital, vim para a cidade estudar e trabalhar. E aí morei 2 anos num bairro, 3 anos, vivia nômade na capital da cidade, não tinha residência fixa. E graças a Deus, deu, e hoje, até os meus 25 anos, vivia nômade. Aliás, vivia nômade, eu tinha uma residência fixa no Conjunto Francisco Mendes. Mas, graças a Deus, desse bairro para o cemitério, creio eu, para o cemitério na qual Deus me levará para a sepultura, não muito distante, porque nós estamos se aproximando dessa realidade.
e da sepultura, creio eu, para a ressurreição dos mortos. Ficarei dormindo, descansando até Jesus descer ao dos mais altos sublime céu, para ressuscitar aqueles que morreram crendo nas suas promessas. Se ele não voltar, os vivos vão ser arrebatados, que estão vivos, mas estão esperando Jesus Cristo, estão trabalhando, estão pregando, estão fazendo a obra de Deus, estão crendo na promessa da sua vinda. Os anjos o levarão, e os mortos que morreram trabalhando e crendo, não negaram a sua fé, perseverando no seu testemunho, vão ressuscitar e vão se encontrar com ele para a vida eterna. E aqui eu peço que Deus abençoe. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 15 anos. Nós só sabemos que nós devemos nos firmar mais e mais. As páginas de 15 anos para trás se passaram. Se virou essas páginas. O que passou, o que fizemos, o que deixamos de fazer, não volta mais. Graças a Deus aqui eu preguei o Evangelho fiz coisa boa aqui, anunciei o Evangelho. E Deus sabe o nosso intento do nosso coração. Agora é pedir a ajuda de Deus. Nós não sabemos, só sabemos que os dias são difíceis e trabalhosos. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus Cristo. Amém. Os céus sabem que aqui mora uma filha de Deus. Os céus sabem onde você mora. Porque você e nós, os servos de Deus, somos o sal da terra. Diz a Bíblia que nós somos a luz do mundo. Então os céus sabem que é apagar a nossa luz. Quase a irmã Socorro morre. Ela não morreu por causa que Deus não permitiu, mas sentiu dores de morte. Dores infernais de morte que só Deus mesmo imagina. Por isso que hoje, neste dia, eu louvo a Deus. E eu fico muito triste em ver uma nação adorando imagens, sabe? Adorando e não conhece o verdadeiro Deus. Não conhece o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não quer que a gente adore imagem. Está lá escrito em Deuteronômio, os ídolos. Quem que está por trás dos ídolos são os demônios que enganam. Então é muito triste. A irmã Socorro nasceu nessa idolatria, vai morrer nessa idolatria, vai partir e o povo não se converte das suas idolatrias. Com 42 anos, daqui a 15 anos, a irmã Socorro estará quase com 60 anos. Se estiver viva até lá, se estiver viva, que nós não sabemos. Sabemos que nós temos que estar preparadas para partir para a eternidade. Então é muito triste ver a calamidade de uma nação que até feriado faz para homenagear uma imagem. Não ficará impune diante dos olhos do Senhor, porque não ficará. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas almas. Comentando hoje, eu me acordei assistindo sobre o Aécio Neves, esse senador da República, que estão aí. Esse homem, ele tem que ser afastado. Esse senador da República, que todo mundo viu a corrupção, ele cobrando 2 milhões daquele empresário corrupto, envolvendo seus irmãos, tudinho. E ele tem que ser preso. Porque ele está lá no Senado, não é para resolver os problemas de um grupo. Olha, veja como o homem é tão burro, ele é tão burro, tão nécio, ele não tem inteligência,
que ele está lá no Senado, esses senadores, eles estão para resolver os problemas da empresa Brasil. Mas não, ele está lá envolvido para resolver um problema, eles lutam para resolver um problema de uma categoria, de um grupo, por causa de milhões. Então o que ele fez, que todo mundo viu, ele tem que ser preso. Ele, o Melo, que comprou votos, não tem que só que ser caçado, afastado da política, não, tem que ser preso. Ontem eu assisti o Cidade Alerta, aquela Jatobá já está solta, que mandou o marido dela jogar a enteada dela do prédio. A outra que mandou matar os pais também já está solta por causa desse feriado de hoje. Elas estão soltas. Que vergonha. Agora, o problema não tá nelas. Elas estão sendo beneficiadas pelo juiz. Pelo juiz. Então o problema está nesse juiz. Nesse juiz que mandou soltar essas duas mulheres que participaram desse crime horrível. Elas têm que estar lá presas e não mataram. Uma mandou matar o pai e a mãe. Depois ainda foi fazer churrasco, chorou no velório. Mas aí o que adianta? Prende esses assassinos, depois passam 10, 15 anos e são soltos. Não, esses assassinos têm que ficarem velhos na cadeia. Tem que ficarem velhos na cadeia, idosos na cadeia. Estão soltos. O problema está nesses juízes que mandam soltar os que matam, os que atropelam, esses assassinos perigosos que estrupam. Esses juízes é que tem que saírem do poder, porque eles não sabem julgar, mandam soltar esses, colocando em risco a vida do povo. Porque eles vão cometer outros crimes. Então esse Aécio, ele tem que estar preso. E aí o pior ainda é que se ele... Todo mundo viu a propina, todo mundo... Aí o pior é que em 2018 ele se candidata a um cargo e ainda tem um leso que ainda vai votar nele ainda. Ainda vai votar, ainda vai eleger ele a ser o corrupto que nós vimos. Como é o nome dele? O ex-presidente da República, o Collor, que foi expulso da presidência, voltou e foi eleito a deputado federal, sei lá o quê. E é corrupto. Já está sendo caçado. Então o problema está nas pessoas que não sabem escolher os seus representantes, que elege esses corruptos, esses homens que amam o dinheiro. Amam o dinheiro. Um dia desse eu estava vendo aí, foi ontem, não lembro, que só de corrupção, só de dinheiro roubado por esses políticos, chegam a 38 bilhões de reais. Só de dinheiro desviado que esses políticos desviam dos cofres públicos. E a pergunta é: para onde vai esse dinheiro? Me diz. 38 bilhões! Depois diz e o INSS está com déficit. Para onde que vai? Só de corrupção. Dinheiro que é para investir na educação, investir na saúde, investir na segurança, investir na empresa Brasil. Investir na empresa Brasil é desviado para
fins próprios de certos políticos mentirosos, ladrões que enganam 38 bilhões só de corrupção. E as escolas abandonadas, professores ganhando mal, trabalhando num regime de escravidão, super cansados, exaustos e doentes, não são assistidos como deveriam, não têm descansam, etc. A saúde também dos trabalhadores dessa nação, a saúde, uma calamidade. Segurança, os policiais ganham mal. E o aumento. O Brasil, essa nação é uma nação tão vergonhosa, que em vez de esses homens se unirem para formar um grande exército, para futuramente lutar suas guerras e defender a sua pátria com outras nações, em vez de eles estar treinando esses homens para uma futura guerra que haverá com outras nações mais poderosas, não, esses homens desocupados que não querem saber de trabalhar está tendo uma guerra interna aqui dentro, no Rio de Janeiro, não sei aonde, em São Paulo, uma guerra interna entre brasileiro contra brasileiro. É o brasileiro bandido, assaltante, contra o brasileiro correto. Em vez de eles se unirem às forças dele para lutar contra o inimigo que virá com toda a força, não, eles estão é brasileiro contra brasileiro. É tão burro. E aí estão o quê? Tão preocupados com os problemas internos que está tendo aqui, que quando surgiu uma terceira guerra mundial, estão totalmente despreparados, porque não estão nem conseguindo vencer as guerras com brasileiro contra brasileiro, o brasileiro bandido contra o brasileiro correto. Não estão perdendo a batalha, porque os brasileiros bandidos, assaltantes, marginais, salteadores estão matando os outros brasileiros que defendem. Então há uma guerra interna, há uma guerra e eles estão totalmente despreparados. Quando o inimigo vier, vai ser fácil para eles. Por quê? Porque não tem uma organização, eles não são unidos como a Coreia do Norte. Vê se a Coreia do Norte tem bandido lá. Tem um exército, mais de 1 milhão de exército de homens, tudo disciplinados, tudo controlado. Não pode cair os bairros, tudo organizado. Por isso que a ditadura, eles são comunistas. Lá o regime é comunista. Lá tudo é controlado, não pode jogar. As ruas são todas controladas, limpinha. Quem não escreveu e comeu, quem desrespeitou o ditador lá vai pra forca. Vai ser. E aí eles têm medo. Não é como que acontece aqui no Brasil, que essa desordem é uma guerra interna de bandido. E aí totalmente uma nação despreparada para uma futura guerra mundial que vai acontecer. Despreparada. Então, esses políticos, e aonde é que está esse exército? Onde esse exército tem que estar? Já que a polícia civil ou a polícia não dá conta do recado, tem que colocar essas tropas. Por isso que às vezes a pessoa critica muito o regime da ditadura, mas o regime comunista, essa democracia está defendendo, mas essa democracia a gente está vendo que é uma bagunça. Uma bagunça. É uma bagunça.
onde as pessoas quebram banco, faz as manifestações, quebram os bancos, quebra isso, quebra aquilo, matam. Etc. E esses políticos que desviam esses dinheiros ficam impunes, ainda voltam e se candidatam e ainda tem gente que vota neles. Esquecendo que ele é um político corrupto. Vejam que a Bíblia diz que vai surgir aí um grande ditador. E ele vai ser tão poderoso na terra que ele vai controlar tudo. Ele vai controlar tudo. Tudo vai ser controlado por ele. A adoração, a compra, a venda. Quem não escreveu e não leu, quem não submeter o seu cajado, digamos assim, o seu pensamento vai ser morto. Só vai viver quem se ajoelhar diante dele. Vai ser um poder por algum tempo, diz os estudiosos, que é 3 anos e meio. Controle. Ele terá o controle, parece um controle remoto assim, ele vai ter o controle de tudo. O que entra e o que sai, tudo vai passar pela vista dele. Um exército que ele vai comandar, um exército poderoso, e ele vai se sentir tão poderoso. Por algum tempo o diabo vai enganar ele, ele vai se sentir tão poderoso, mas tão poderoso, que ele vai pensar que é invencível, que ele vai querer lutar contra o Criador. Vai ter uma guerra entre o Criador e ele. E é nessa guerra, lá no Armagedon, que a ficha dele vai cair. A ficha dele vai cair. E ele vai ser preso, vai ser jogado no lago de fogo. A besta, que é o capitão, é o comandante desse exército, e o falso profeta, que enganou o mundo todo com os sinais da mentira. Eles vão se sentir tão eficazes, tão acima do bem e do mal, tão superiores, que eles vão travar essa guerra contra Cristo. Só que eles vão perder, e o diabo vai ser preso por 1000 anos. É aí nesse período que Jesus vai reinar 1000 anos na terra. Isso aí vai acontecer. Nós estamos caminhando, onde ele vai ajuntar todo o exército do planeta, do gentio. Vai sitiar Jerusalém e vai cair fogo do céu, e eles vão ser todos aniquilados. Aí a besta já está no lago de fogo. O falso profeta, ele é um falso profeta, porque o verdadeiro profeta... Ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube de 1 hora, estava assistindo. Os judeus, eles não creem que Jesus Cristo é o verdadeiro profeta. E o pior, eles não creem, e eles pecam em fazer o Talmud. Eles também não creem nos profetas, no Moisés, o Abraão. Eles não creem, eles criaram um Talmud, e eles falam de Jesus assim, só misericórdia, dizendo que Jesus é filho de uma prostituta. Eles escreveram sobre Jesus Cristo assim, só uma coisa assim, um pecado terrível, falando da Maria. Eles não creem, o pior, que eles fizeram obras ali falando de Jesus Cristo, falando do mal de Jesus Cristo. Tudo isso vai ser julgado. E o pecado tão grande dos judeus, que eles mataram. Quando aquele rico foi lá para o inferno, morreu, foi para o inferno, aquele rico, e lá no inferno ele viu Abraão e Lázaro, ele gritava. O que foi que Abraão disse para ele? Ele queria que Abraão mandasse um morto vir avisar os seus 5 irmãos aqui na terra, para que eles se arrependessem
era um judeu, porque pai Abraão, era um judeu, filho de... Só que não era convertido, era ímpio. E Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E o que eles fazem? Eles não ouvem Moisés, eles não ouvem Jesus, Jesus foi enviado, eles matam os profetas. Eles mataram Jesus Cristo. Olha o pecado terrível deles. Ouçam os profetas e eles matam os profetas. Mataram Jesus Cristo, o verdadeiro profeta. E aí o pecado terrível dos judeus. E eles vão crer no falso profeta. Enganados, vão ser enganados os judeus. Eles estão esperando um novo Messias. Que vai vir, esse Messias. Só que ele é um falso Messias, um falso profeta, um falso anticristo. Que vai dominar o mundo todo por algum tempo. Vão ser enganados. Eles não vão matar não, eles vão amar. Só que é um mentiroso. E o verdadeiro profeta eles mataram. Imagina esse judeu lá no inferno. Nós matamos os profetas, nós matamos Jesus Cristo. Jesus Cristo veio pessoalmente. Nós conhecemos Jesus Cristo, conhecemos a sua família, mas nós não acreditamos, nós fomos incrédulos, nós fomos soberbos, nós perseguimos, nós matamos Jesus Cristo, mas o teu Pai o ressuscitou. Hoje nós estamos aqui nesse inferno por causa das nossas obras malignas. Porque lá eles não têm consciência de por que eles estão lá. Deus enviou os profetas, nós matamos os profetas. Pecado terrível diante de Deus. Mataram o Filho de Deus. Crucificam. E eles não creem. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Vocês não creem nos escritos, no que Moisés escreveu. Vocês não creem. Porque se vocês crescem nele, vocês me amariam, porque ele escreveu de mim. Todos os profetas escreveram sobre mim. Só que vocês me odeiam, porque vocês não são rebeldes, vocês são idólatras, vocês são insubordinados, vocês não querem se converter. Ai de ti! E aí, quando vier o falso profeta, eles vão crer, só que eles vão ser enganados. O mundo todo vai ser enganado. Porque é verdade mesmo, ele vai ter um controle. Ele vai dominar o mundo. Isso aí é verdade. Ele vai enganar muito a operação do engano. E vai colocar a marca dele na testa e na mão para que é o controle. Terrível, terrível.